Amém? Glória a Deus. Pega a sua Bíblia, por favor. E gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 11, do verso 1 ao verso 3. Semana passada nós falamos aqui no culto a respeito de algumas atitudes necessárias para a nossa vida, para que nós possamos, como filhos, debaixo de uma paternidade espiritual e de uma filiação irrevogável, algumas atitudes que nós deveríamos ter para que nós pudéssemos obter da parte de Deus as promessas do Senhor para nossas vidas. E hoje eu queria talvez dar continuidade àquela palavra, falando de uma necessidade muito séria e muito importante para a nossa vida. E compartilhei hoje de manhã e gostaria de fazê-lo agora à noite também. Hebreus, capítulo 11, verso 1, até o versículo 3. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Feche seus olhos. Pai, nós oramos ainda no nome de Jesus e rogamos, ó Deus, que o Senhor possa falar conosco neste lugar. Nós queremos ouvir a Tua palavra, não queremos ouvir um homem. Ó Deus, nós estamos aqui porque o Senhor tem sido tão bom, zeloso e misericordioso conosco. E apesar de nós, ó Deus, o Senhor tem falado conosco, tem nos edificado como casa espiritual. E nós rogamos que nessa noite o Senhor possa acrescentar um pouco mais daquilo que é extremamente necessário para a nossa vida cristã. Oramos também repreendendo toda influência maligna, todo bombardeio do inferno na nossa mente, nas nossas emoções, tentando desviar o nosso olhar, nosso coração, nossa mente da palavra, que seja agora subjugado no poder que é no nome de Jesus. E nós trazemos a nossa mente, ó Deus, cativa a obediência de Cristo Jesus e submetemos a nossa vida agora à sua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Sabe, irmãos, a semana passada nós falamos muito a respeito da necessidade de nós termos um espírito de fé. Você sabe, a fé ela é fundamental na vida cristã. Um cristão de verdade, ele jamais poderia pensar em viver a vida cristã sem fé, sem exercer fé, sem praticar a fé. E fé, na verdade, irmãos, todas as vezes que nós tentamos viver a vida cristã sem fé, nós vivemos uma vida cristã limitada. Um crente em Jesus que vive a vida sem fé, ele é um cristão em alguns momentos derrotado. E um cristão que caminha sem fé, ele é um cristão que várias vezes ele vai se deparar com a morte, com contextos de morte espiritual, porque é a fé que sustenta a vida de um homem de Deus, é a fé que sustenta a vida de uma mulher de Deus. E quando nós falamos de fé, irmãos, nós precisamos entender uma coisa: nós vivemos hoje num mundo muito racional. O mundo hoje, ele é um mundo racional. As pessoas, elas são extremamente racionais. As pessoas, elas têm muita dificuldade de crer no sobrenatural. As pessoas têm muita dificuldade de acreditar no impossível. As pessoas, elas são tendenciosas a acreditar só naquilo que elas conseguem ver. As pessoas são tendenciosas a confiar só naquilo que elas, de alguma forma, já viram acontecer. Jesus traz uma palavra interessante para Tomé, porque Tomé, minutos ou um tempo antes da morte e ressurreição de Jesus, Tomé ele vira e fala o seguinte: os discípulos chegam falando que havia encontrado Jesus, e Tomé vira e fala: olha, eu só acredito se eu tocar o dedo no buraco aonde o prego entrou. Se eu tocar lá e eu perceber que lá tem um buraco aonde o prego entrou, então eu vou crer que é Ele mesmo, Jesus, que ressuscitou. E então, quando ele termina de dizer isso, a Bíblia fala que Jesus aparece entre os discípulos,
E quando Jesus aparece entre os discípulos, Jesus vira diretamente para Tomé e diz: Tomé, toque aqui e veja que sou eu mesmo. E então Tomé vem e toca, e ele percebe então que é Jesus mesmo. Só que Jesus vira e fala para ele o seguinte: olha, Tomé, felizes são aqueles que não viram, mas creram. Esse na verdade é o maior desafio da nossa vida, irmãos. Todo cristão, ele precisa ter uma vida cheia de fé. E você sabe, nós temos vivido uma vida dentro da igreja, mesmo dentro da igreja, nós temos vivido uma vida muito longe de fé. Nós temos vivido uma vida muito longe dessa realidade de ser gente que tem fé. Nós confiamos muito mais naquilo que nós temos no bolso. Nós confiamos muito mais numa palavra de um homem. Nós confiamos muito mais, numa promessa de uma pessoa, do que verdadeiramente naquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito. E por quê? Porque na verdade, irmãos, nós somos tendenciosos a acreditar só naquilo que nós vemos. Mas felizes são aqueles que não veem, mas creem. Quantos querem crer nessa noite? Diga aleluia. E sabe, fé é uma coisa interessante, irmãos. Por quê? Porque na verdade, você sabe que fé, ela está relacionada com três coisas sérias. Primeiro, fé está relacionada com confiança. Quem tem fé, ele confia. Se você é uma pessoa que tem fé mesmo em Deus, você confia. Quantos que tem filhos pequenos ainda? Bem pequenininho o seu filho. Se você colocar seu filho aqui e falar, pula no papai, ele pula ou não pula? Pula. Por que ele pula? Porque ele confia em você. Já ouvi uma piadinha de um árabe, que ele, eu acho que é árabe mesmo, que é bem seguro, né? E ele então colocou o filhinho dele num lugar bem alto, e ele falou, pula papai, e aí o menininho, não papai, não, e ele, pula papai, papai te pega. E aí o menininho, tá bom aí, e voou, né? E quando foi a hora de pegar, o pai abriu o braço e o menino, pá, no chão. Aí ele falou, isso é para você não confiar em ninguém, nem no papai. Esse povo é meio assim mesmo. Aí diga para o seu irmão assim, você não é assim. Diga para o seu irmão assim, não deixe seus filhos caírem no chão. Mas olha, deixa eu dizer uma coisa, você pode confiar em Deus. Fé está relacionada em confiar em Deus. Fé está relacionado em ter garantia. E fé está relacionado em ter segurança. Fé é isso. Fé é você ter confiança, fé é você ter segurança, e fé é você ter a garantia de que aquilo que o seu Pai Celestial falou, Ele vai fazer na sua vida. Então entenda, irmãos, nós não podemos, ou jamais podemos pensar em viver a vida cristã sem fé. E olha, irmãos, tem muita gente hoje dentro da igreja que ele vive sem fé. É só nós percebermos, irmãos, o que envolve a nossa vida, nossas atitudes, nossa postura, né? É só nós percebermos o contexto de vida que nós estamos muitas vezes envolvidos no meio dele. É só nós percebermos a nossa linguagem, é só nós percebermos as nossas atitudes. Isso revela se nós somos pessoas cheias de fé ou não. Se nós somos pessoas cheias de fé, você vai perceber que essas pessoas que são cheias de fé, elas sempre são pessoas que têm uma visão para cima. Sempre são pessoas que estimulam você. Você sabe que tem três tipos de fé. Existe a fé, que é a fé para a salvação. Essa fé é uma fé que todos nós temos que ter. Nem todos, quer dizer, todos devem ter essa fé se ele quer ter um relacionamento com Jesus. Lá em Romanos capítulo 10, a Bíblia diz que com o coração se crê e com a boca confessa a respeito da salvação. Então a fé, ela é importante, e todos nós temos que ter essa fé a respeito da nossa salvação. Há um segundo tipo de fé, que é a fé, irmãos, daqueles homens que são muito enfesados. Tem gente que é muito enfesado. Tem gente que tem tanta fé, que quando você termina de ouvi-lo, numa ministração, ou numa conversa que você tem com ele, você sai dali cheio de fé. São pessoas que conseguem mudar outras pessoas. São pessoas que conseguem plantar fé no coração das outras pessoas. Essas pessoas também são preciosas. Não são muitos que têm essa fé.
ainda que nós devemos buscá-la, mas não são muitos que têm essa fé. Tem muita gente que não consegue motivar outros, tem muita gente que não consegue estimular outros, tem muita gente que não consegue falar e aquilo que ele fala se tornar confiável. Por quê? Porque nem ele mesmo tem fé. Eu já contei aqui uma história, mas é muito parecido com a história do homem da cobra. Os irmãos conhecem a história do homem da cobra e do pastor? Há uma história que o homem da cobra estava lá, não sei quantos já viram lá na Avenida Goiás com a Anhanguera lá, sempre fica um homem lá vendendo com as raízes que eles têm lá, e uma mala que tem uma cobra. Só que aquela cobra não tem dente e nem veneno, mas ele fica lá, agora mesmo eu vou pegar na cobra, e aí vai enchendo de gente, e ele vai falando, e vem aqui para você ver eu pegar na cobra e tal. E aí quando vai juntando aquele monte de gente, aí ele vende a pomadinha dele, vende a raiz dele e tal. E nesse dia tinha um pastor do outro lado ministrando uma palavra poderosa, e aí lá no homem da cobra aquele monte de gente, e lá no homem que estava ministrando a palavra não tinha ninguém, quase ninguém, uns gatos pingados. Aí quando terminou, o pastor ficou indignado, e ele falou, rapaz, eu vou lá perguntar a esse homem da cobra o que ele faz para juntar tanta gente. E aí ele terminou lá a ministração do homem da cobra, ele chegou lá e falou, olha, eu quero saber o que você faz para ajuntar tanta gente aqui com você. Aí o homem da cobra falou, olha, há uma grande diferença entre eu e você. O problema é que eu falo uma mentira como se ela fosse uma verdade, e você fala uma verdade como se ela fosse uma mentira. Tem muita gente, irmãos, homens que estão dentro da igreja, que deveriam falar a verdade como se ela fosse uma verdade mesmo, mas eles não conseguem falar da verdade como se ela fosse uma verdade. Por quê? Porque nem eles creem de verdade. Então, primeira coisa que todo homem de Deus, toda mulher de Deus precisa ter, você precisa ter fé. Diga, eu preciso ter fé. Só se você for cheio de fé, é que você vai conseguir crer no sobrenatural de Deus, é que você vai conseguir crer no impossível de Deus. E olha, irmãos, hoje eu ainda conversava com o irmão hoje pela manhã, a fé, ela é uma coisa interessante, porque entenda, em alguns momentos Deus não vai fazer para você ter fé, e em muitos, e em quase todos os momentos, primeiro você vai ter que dar um passo, para depois Deus mover. Quando Moisés estava lá no livro de Êxodo, saindo com os filhos de Israel do Egito, que ele então se depara com o Mar Vermelho, de um lado montanha, do outro montanha, e atrás Faraó e os seus cavalarianos, com seus cavalos para matar os filhos de Israel e levá-los de volta à escravidão. A Bíblia fala que Moisés sobe ao monte e fala, Deus, e agora? E os próprios hebreus, eles estavam dizendo, que será de nós, Moisés? Porventura não tinha covas lá no Egito, para que você nos trouxesse para cá, para que morrêssemos aqui? Aí, queridos, Deus vira para Moisés e fala assim, Moisés, diga aos filhos de Israel que marchem. Escuta, Deus não abriu o Mar Vermelho. Primeiro eles tiveram que pôr o pé na água. Deus só vai fazer milagres na sua vida quando você aprender a colocar o pé nas águas. Quando Pedro falou que queria andar com Jesus ali no mar, que ele fala, é um fantasma, e Jesus fala, não, sou eu mesmo. E Pedro fala, então se é o Senhor, mande-me ter contigo. Jesus fala, então vem. Deus não fez uma estradinha para Pedro, de pedra ali, sobre as águas do mar, para que Pedro andasse, não. A Bíblia fala que Pedro então desceu do barco e foi andando sobre as águas. Mas quando, irmãos, ele olhou para a força do vento, que batia do lado, e levantava as águas, a Bíblia diz que ele começou a afundar. Escuta, todas as vezes que nós olhamos para as circunstâncias, nós vamos nos afundar. Todas as vezes que nós tiramos os olhos de Jesus, nós vamos nos afundar. Todas as vezes que você age sem fé, vive sem fé, você vai se afundar. Mas todas as vezes que você agir com fé e confiança em Jesus, você vai andar sobre as águas e você vai ver o sobrenatural de Deus na sua vida, no nome de Jesus. Porque Deus é o Deus do impossível, mas Deus só pode fazer o impossível na vida de homens que têm muita fé. E você sabe, fé não é fruto da sua força, da sua capacidade de ter. Eu acho interessante no Velho Testamento, quando um dos discípulos fala assim para Jesus, Jesus, então aumente a nossa fé, nos dê mais fé, porque Jesus acabara de falar assim, olha, se você tiver fé de um tamanho de um grão de mostarda, você vai mandar esse monte sair daqui para lá e ele vai. Diga para o seu irmão assim, um grão de mostarda é muito pequeno. Diga, sua fé tem que ser tão pequenininha. Se você já tiver uma fezinha, já é uma fezona.
porque já pode mover montanhas. Mas escuta, fé não é fruto de uma decisão natural. Fé é fruto de algumas atitudes que nós temos que ter. Primeira coisa, nós precisamos ter uma mente correta. Primeiro princípio, se nós queremos ter fé, nós precisamos ter uma mente correta. Lá em 2 Timóteo, abra sua Bíblia por favor, 2 Timóteo capítulo 1 verso 12, 2 Timóteo capítulo 1 versículo 12, a palavra de Deus diz assim, olha o que Paulo fala, é por isso, Paulo está dizendo, é por isso, e por isso, né, estou sofrendo essas coisas, todavia, não me envergonho. Paulo estava sofrendo, passando perseguição, luta, guerra, né, problemas, N situações conflitantes. Aí ele diz, e por isso não me envergonho, de forma nenhuma, porque eu estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho. Por quê? Porque sei em quem eu tenho crido, e eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Olha o que Paulo está dizendo, olha, eu creio, eu estou sofrendo o que eu estou sofrendo, mas eu creio em Jesus, e eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Primeira coisa que você tem que entender, para você ser uma pessoa cheia de fé, você precisa primeiro começar a renovar sua mente. Você sabe, irmãos, em toda a nossa vida, a maioria de nós aqui não nascemos num lar cristão. A maioria de nós aqui viemos de famílias, e famílias que não tinham muita fé. Não tinham, eram muito levados pelo racional. E muitos de nós fomos envolvidos por isso. E você sabe, muitos de nós, em toda a nossa vida cristã, o que nós ouvimos? Quase sempre, não vai dar certo o que você está fazendo. Olha, isso aí não tem jeito. Já viu? Lá em casa eu sempre fico trabalhando isso com os meus filhos. Eu falo assim, faça isso. Eles falam assim, mas eu não dou conta. Eu viro para eles e falo, não, peraí, conserta essa palavra. Eu não dou conta, não, conserta de novo. Não, eu dou conta. Bom, agora fala de novo. Não, eu dou conta. Então vai falando isso, eu dou conta. Por quê? Porque nós já recebemos desde a infância uma marca de que nós não daríamos conta, de que nós não seríamos capazes, de que não era possível, de que outros podiam fazer, mas nós jamais. Por quê? Porque na verdade nós viemos de contextos familiares que em muitas famílias nossas nós não recebemos um espírito de fé, mas sim de incredulidade. Então o que é a primeira coisa que precisa mudar? Sua mente. Você precisa começar a pensar de acordo com a palavra de Deus. Você precisa começar a pensar de acordo com o que a Bíblia diz. Você precisa começar a pensar de acordo com as promessas que existem na palavra de Deus. Se você quer ser uma pessoa de fé, a primeira coisa que você precisa fazer é renovar a sua mente, porque na sua mente já há um bloqueio que sempre que diz assim, faz isso, automaticamente você diz, eu não dou conta. Quando coloca uma coisa muito difícil para você, você fala, isso não é para mim. E sabe, irmãos, esse espírito que nos faz nos autodiminuir, ele é um espírito que é fruto da nossa falta de fé. Já viu pessoas como elas muitas vezes têm uma visão tão negativa delas mesmas? Eu não presto, eu não dou conta. Já viu quando você faz uma coisa que não dá certo? Qual que é a primeira coisa que você fala? Mas eu sou um burro mesmo. Mas eu sou um tapado mesmo. Todo mundo pode, mas eu não posso. Todo mundo dá conta, mas eu não dou conta. Ei, comece a mudar a sua mente, seus pensamentos. Enche a sua mente com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz, lá em Filipenses capítulo 4, verso 13, tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Olha para o seu irmão e fala, tudo você pode no Senhor. Tudo você pode no Senhor. Sabe, nós precisamos começar a mudar a nossa mentalidade. Sabe, querido, eu me lembro, quando eu comecei a tocar violão, eu ainda não toco violão, eu arranho violão. Existem bons tocadores de violão. Mas eu me lembro, quando eu peguei no violão as primeiras vezes, que fez calo no dedo e machucou o dedo. Qual que era a primeira expressão que eu virei e falei? Eu não vou dar conta de tocar esse negócio. Depois que tinha que decorar as notas no braço do violão, eu falei, isso é impossível de decorar. Normalmente, irmãos, quando nós somos colocados diante de grandes desafios,
qual que é a primeira palavra que sai dos nossos lábios? Eu não dou conta, eu não posso, eu não consigo, não é para mim, não tem jeito, não vou conseguir. Ei, não existe impossíveis para aqueles que creem no Deus do impossível. Não existe impossíveis. Não existe impossível para a transformação de sua família. Não existe impossível para a restauração da sua vida. Não existe impossível para a conversão de seus filhos. Não existe impossível para a transformação do seu marido. Não existe impossível para as portas que Deus pode abrir. Não há impossíveis para Deus. Por isso nunca diga eu não posso, porque você pode todas as coisas do seu Deus, porque nele nós já somos mais do que vencedores. Quantos são vencedores? Diga aleluia. Mas escuta, você tem que mudar a sua mente. E nós mudamos a nossa mente através do quê? Da Bíblia. Sabe, irmãos, quando você fala eu não dou conta, é porque o seu coração está cheio de decretos de morte. Quando você fala eu não posso, é porque o seu coração está cheio de decretos de incredulidade. Porque é isso que o mundo o tempo inteiro fica tentando nos passar. Mas a palavra de Deus, ela é o tempo inteiro o contrário. A palavra de Deus sempre nos mostra o contrário. Se é um decreto de morte mundano, Deus sempre vem trazendo um decreto de vida. Então talvez nesses dias sejam dias que você precisa começar a mudar a sua realidade mental e deixar que a palavra de Deus faça parte da sua realidade de vida. Agora, isso vai envolver tempo com Deus. Isso vai envolver tempo de você ler a Bíblia. Isso vai envolver tempo de você meditar na palavra de Deus. Por isso que eu vou dizer uma coisa: quem lê pouco a Bíblia tem muito pouca fé. Sabia disso? Quem quase não lê a Bíblia, ele não consegue ter fé. Mas quem lê muito a Bíblia e medita na palavra de Deus e permite que a verdade da palavra entre no seu coração, essa pessoa, ela começa a ter uma fé sobrenatural. Hoje, sabe, irmãos, eu conversava com um irmão que depois do culto, e ele está passando um momento, não é muito fácil, ele está passando um momento muito difícil. E numa alegria, assim, uma alegria sobrenatural. E eu falei assim para ele, falei, fulano, mas você não está passando por problema? E até foi uma lavada para mim mesmo, porque eu tinha acabado de ministrar a palavra. E eu falei, mas você não está passando por esse problema X? Ele falou, tô. Eu falei, mas você está bem? Ele falou, eu estou ótimo. Eu falei, mas você está ótimo mesmo? Ele falou, melhor agora, depois que eu ouvi essas verdades. Aí eu falei, desculpa. Entendeu? Ele está passando por um grande problema. Mas, querido, como a palavra de Deus diz lá em Abacuque 3,18, mesmo que a figueira não floresça, o fruto da oliveira minte, não há jagada nos currais, o produto da oliveira não existe, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Lá em Jó capítulo 19, verso 25, Jó diz o seguinte: eu sei que o meu Redentor, ele vive, e antes que os meus olhos se fechem, eu verei a glória do Senhor sobre a minha vida. Isso é gente que crê, isso é gente que tem fé, isso é gente que tem confiança, isso é gente que tem convicção, isso é gente que tem certeza. Então deixa eu dizer uma coisa: você precisa encher a sua vida da palavra de Deus e permitir que a palavra de Deus possa nortear as suas atitudes. Quem tem uma vida cheia da palavra de Deus, irmãos, ele não tem atitudes de incredulidade, mas sempre as atitudes dele são atitudes de fé. Amém, irmãos? Quantos têm fé aqui? Diga aleluia. Você sabe, irmãos, fé, deixa eu dizer uma coisa muito séria, fé é persuasão, sabia disso? A grande verdade, irmãos, que a palavra fé vem do grego pistes, que quer dizer firme convicção, ou quer dizer convicção forte e firme. Fé é persuasão. E a grande verdade é que quem tem fé, ele tem uma atitude forte e firme. Ele não retrocede. E é muito fácil, irmãos, olha, é muito fácil você perceber homens de fé e homens sem fé. Homens sem fé são homens que estão sempre colocando a mão no arado e retrocedendo. Essas pessoas, uma vez eu me lembro de uma moça, de uma irmã muito preciosa, e ela casou na noite, no outro dia de manhã, quando ela acordou lá no hotel, eles daí iam viajar, não tinham nem viajado ainda. Aí ela sentou ao lado da cama lá e está lá, chorando, e o marido acorda assustado, e perguntando, o que eu fiz, o que foi? Ela falou, eu quero a minha mãe. Aí ele falou, como assim você quer a sua mãe? Eu não consigo crer que vai dar certo, eu quero a minha mãe. Irmãos, eles estão bem, uma benção, e Deus abençoando, e o casal é uma benção. Uma família, hoje é uma família muito bem estruturada, é uma benção.
Mas qual foi o primeiro sentimento diante do desafio? Eu quero desistir. Quem não tem fé, escuta, quem não tem fé diante dos primeiros desafios que são colocados diante dele, ele quer desistir. Mas olha para o seu irmão e fala: você não é daqueles que retrocedem. Diga: você é um crente enfesado em Jesus. Diga: você vai vencer e nós vamos vencer no nome de Jesus. Quantos são cheios de fé? Diga aleluia. Segunda coisa que é importante para nós. Segunda coisa que é importante, muito importante para nós. Segunda coisa: fé é substância e realidade. Escuta, fé é o que já existe e fé para nós é realidade. Lá em Números, abra sua Bíblia também lá, por favor. Números capítulo 23, verso 19. Lucas 23, versículo 19, a Bíblia diz assim: olha que a palavra, Números 23, verso 19. Olha o que a palavra de Deus diz. Todos acharam? É Velho Testamento aí, terceiro livro. Quarto, né? Desculpe. Terceiro, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número. Quarto livro aí, por favor. Capítulo 23, verso 19. Olha o que a palavra de Deus diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo ele falado, não o cumprirá? Olha que palavra poderosa. Olha, você sabe aqui, é tão interessante esse texto, porque você sabe que Balaão era um profeta e ele queria profetizar contra Israel. E então Deus trata com ele essa situação, e aí então ele tem essa experiência tremenda, e aí ele fala: olha, por acaso Deus é homem para que minta? Ou filho do homem para que se arrependa? Aí ele diz: porventura Deus tendo falado que vai fazer, ele não fará? E tendo ele prometido, ele não cumprirá? Escuta, se Deus falou, diga assim: se Deus falou, diga: Deus vai fazer. Olha para o seu irmão e fala: se Deus falou com você, Deus vai fazer. Então olha, deixa eu dizer uma coisa muito séria. Lá em Atos capítulo 16, a Bíblia diz assim: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua. Quem foi que falou isso? Quem foi que falou isso? Diga: o Espírito Santo de Deus. Diga: se Deus falou que a minha casa vai ser salva, diga assim: eu não abro mão, minha casa vai ser salva. A Bíblia diz assim, Paulo diz assim: tudo coopera para o bem daqueles que amam a... Quem foi que falou isso? O Espírito Santo, através da boca de quem? De Paulo. Então foi Deus que falou ou não? Foi ou não foi, irmãos? Então diga: Deus fará com que tudo coopere para o meu bem. Você precisa crer nessas verdades. Sabe, irmãos, porventura tendo Deus falado, Deus não vai fazer? Deus vai fazer. A questão, irmãos, é que muitas vezes nós não temos esse espírito para crer, e nós desistimos, retrocedemos, não perseveramos, não continuamos. Lá em Gálatas capítulo 6, a Bíblia diz assim: olha, se você não desfalecer, certamente a bênção de Deus virá sobre a sua vida. Desfalecer fala de quê? Fala de desistir. Quantas vezes, querido, você foi colocado em desafios e no meio do caminho você desiste? Quantas vezes Deus te chamou para viver uma vida diferente e no meio do caminho a pressão e você desistiu? Você sabe, quando Deus falou para Moisés assim: Moisés, vai lá no Egito e fala para Faraó que é para ele deixar os filhos de Israel ir embora. Moisés então vai lá junto com Arão e fala: olha, Faraó, eu sou muito humilde e eu vim aqui, mas o Deus Todo-Poderoso falou que é para você deixar o povo dele embora. Faraó virou e falou assim: não vai, não vai, não vai. E agora, olha o que Faraó falou: agora ficou pior. Por quê, Faraó? Porque antes eu dava palha para eles queimar os tijolos. Agora eles vão ter que continuar fazendo a mesma quantidade de tijolos, só que eu não vou dar palha mais. Eles vão ter que colher a palha. Ficou pior ou não? Ficou muito pior. Deixa eu dizer uma coisa. Já viu quando você começa a orar por algumas coisas na sua vida, sua casa, na sua família, e você está crendo que vai mudar, mas quando você começa a orar, ao invés do negócio ficar melhor, parece que piora. Você começa a orar pelo seu marido e fala: agora esse homem vai converter, eu estou cheia de fé, agora eu estou enfesada, agora esse homem vai mudar de vida. E você começa a orar, e aí esse marido fica pior, mais grosso, mais sem educação, mais mundano, mais carnal, mais durão, mais fechado.
Aí você vira e fala, não tem jeito não. É isso que o diabo quer. Aí Moisés foi a segunda vez, foi a terceira vez, foi a quarta vez. O negócio foi endurecendo. Mas da quinta vez em diante, irmãos, Faraó começou a ceder. E na 10ª praga, Faraó falou o seguinte: some da minha terra. E Moisés falou: não, mas nós não vamos assim não. Nós vamos levar todas as riquezas do Egito. E eles saíram do Egito e ainda levaram todas as riquezas dos egípcios. Deixa eu dizer uma coisa, querido. Pode ser que quando você começar a orar para algumas coisas na sua vida, cujo essas coisas você já tem uma palavra de Deus que Deus vai fazer na sua vida, pode ser que vai endurecer o negócio, pode ser que vai ficar mais difícil, pode ser que vai ficar mais complicado. Mas ei, Faraó que aponta para Satanás, ele não vai segurar aquilo que te pertence, porque é uma promessa de Deus para a sua vida, e essa promessa vai se materializar para a glória do nome de Jesus. Sabe, irmãos, pode até ficar difícil, mas persevera, não desista, vai em frente à luta, em frente à batalha. Você vai ver o seu gigante cair para a glória do nome de Jesus. Ele vai cair. Irmãos, quando nós olhamos para Davi, a Bíblia diz que já tinha 40 dias que aquele filisteu chamado Golias subia e dizia: por acaso não há um homem aí para lutar contra mim? Ah, irmãos, ele só não sabia que naquele dia Davi estava lá. Ele só não sabia disso. E naquele dia Davi disse: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus Todo-Poderoso? Hoje você cai. Vou dizer uma coisa: talvez você tenha gigantes diante de você, mas seja um homem cheio de fé, seja uma mulher cheia de fé, e você vai rodar sua funda espiritual, vai lançar a sua pedra, e esse gigante vai cair por terra no nome de Jesus, porque você é um homem que crê na palavra de Deus para a sua vida. Por isso a fé, ela é substancial, mas ao mesmo tempo, irmãos, a fé também ela é uma realidade. Por quê? Porque tem coisa que já está escrito, mas tem coisa que Deus falou só para você. E se Deus falou para você, escuta, cuidado, porque muitas vezes quando você vai falar aquilo que Deus falou só para você, pessoas ao seu lado podem tentar apagar a sua fé. Eu me lembro, sabe, irmãos, de situações de pessoas que chegavam em mim e falavam: olha, pastor, Deus falou isso, assim comigo, que vai fazer isso assim. E aí algumas pessoas diziam: por que ele acha que ele tem que ser tão especial que Deus vai fazer mais especial com ele? E sabe o que acontecia? Deus fazia do jeito que aquela pessoa falou. Mas sabe por quê? Porque ela recebeu uma palavra específica de Deus para o coração dela. Muitos de nós, irmãos, temos palavras específicas de Deus. E se Deus falou com você, não importa o que o seu vizinho diga, o que importa é que a palavra de Deus tem que ser uma verdade para o seu coração. Amém, irmãos? Terceira coisa, a fé é um dom de Deus. Por isso que fé não tem como você dizer: eu quero ser mais enfesado. Não. Outro aspecto, a fé ela é um dom de Deus. Lá em Efésios capítulo 2, verso 8, a Bíblia diz: olha, a salvação é pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós. É o quê? É dom de Deus. Diga: a fé é um dom de Deus. Terceira coisa que você precisa entender: fé, irmão, escuta, só tem fé quem entende que ele precisa buscar a fé no lugar certo. Às vezes eu posso até ministrar uma palavra, alguém pode ministrar uma palavra, você pode sair todo enfesado e querendo, enfrentar um grande gigante, e talvez está dizendo: se Satanás cruzasse o meu caminho agora, eu acabava com ele. Talvez nós podemos até sair daqui, mas sabe de uma coisa, irmãos? A fé, na verdade, ela é um dom que vem de Deus para o nosso coração. Por isso que tem uns que conseguem crer mais e outros menos, porque na verdade uns já têm uma porção maior de fé do que outros. Quando eu me converti, eu tinha um tipo de fé. Quando eu me converti, eu cria em algumas coisas. Hoje eu consigo crer em coisas maiores. Mas por quê? Porque a tendência natural, escute, é que quanto mais você vai se relacionando com Deus, mais a sua fé tem que aumentar. Se você vai se relacionando com Deus e ao invés de você ter mais fé, você está tendo menos fé, tem uma coisa errada aqui, sabe qual que é? Você não está tendo relacionamento com Deus. Porque todo mundo que tem relacionamento com Deus, de oração, leitura da palavra, jejum, santidade, consagração, todo mundo que busca a Deus, naturalmente, irmãos, a fé dele vai
aumentando. A fé dele vai se tornando uma fé mais poderosa. A fé dele vai se tornando uma fé mais viva. A fé dele vai se tornando uma fé mais real. A fé dele vai se tornando uma fé mais operante. Todos que têm um relacionamento maior com Deus. Se você for perceber, eu não vou mostrar isso agora na palavra para você, mas depois estuda a vida de Pedro no livro de Atos. E observa qual foi o primeiro milagre de Pedro. Depois observa qual foi o segundo milagre de Pedro. E depois observa qual foi o terceiro milagre de Pedro. Foi sendo, irmãos, uma crescente. O primeiro milagre de Pedro, escuta, eu não vou ler agora, mas qual foi o primeiro milagre de Pedro? Ele está entrando no templo para a oração, que era 3 horas da tarde. Na hora 9, quando ele está entrando no templo, o que está sentado na porta do templo? Um coxo. E o coxo pede para ele o quê? Uma esmola. E o que ele fala? Não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Levanta aí, anda. Esse foi o primeiro milagre. Qual foi o segundo milagre dele? Os irmãos sabem? A Bíblia fala que o segundo milagre de Pedro foi quando ele ia andando, e era tanta gente que viu o milagre do coxo, que tanta gente estava fluindo para que ele pudesse orar com eles, e ele então passava e a sombra de Pedro ia curando. Mas qual foi o terceiro milagre de Pedro? Os irmãos sabem? Foi uma ressurreição de mortos. Cresceu ou não cresceu a fé, irmãos? Escuta, se você está andando com Deus, sua fé tem que crescer. Se você está andando com Deus, você tem que ter uma fé mais ativa. Você tem que ter uma fé que gera mais operosidade. Nós não podemos ser homens que têm uma fé passiva, mas nós temos que ter uma fé ativa. Você tem que ter uma fé crescente. Então, se você cria que Deus ia fazer algo na sua vida, comece a crer que Deus vai fazer coisas maiores no nome de Jesus. Por quê, irmãos? Porque a fé é um dom de Deus. E quanto mais eu vou andando com Deus, quanto mais eu vou caminhando com Deus, quanto mais eu vou tirando tempo diante de Deus, quanto mais eu oro, quanto mais eu busco a Deus, quanto mais eu tenho relacionamento com Deus, mais eu vou tendo uma fé poderosa na minha vida. Por isso escuta, por isso que uns, irmãos, conseguem ver grandes coisas de Deus na vida deles. Outros não conseguem ver grandes milagres. Outros não conseguem ter grandes respostas. Outros não conseguem desfrutar da grandeza de Deus. Por quê? Porque a fé deles é uma fé limitada. Eu e você, nós precisamos buscar em Deus uma fé ativa, poderosa e crescente, para que nós possamos ver os grandes milagres de Deus na nossa vida. Amém, irmãos? Quantos querem isso para a sua vida? Diga aleluia. Mas tira tempo com Deus. Tira tempo com Deus. Sabe, eu não vou dizer aqui para você, né, quem faz isso, quem não faz isso, mas deixa eu te dizer uma coisa muito séria. Muito sério mesmo. Como que eu vou ter uma fé mais poderosa, pastor? Depende do tempo que você gasta com Deus. Quanto tempo você ora por dia? 10 minutos? 5 minutos? Meia hora? 1 hora? Eu não sei, eu não estou aqui para dizer quanto tempo você tem que fazer. Não existe uma lei, não existe uma regra. Mas existe sim uma verdade, irmãos. Quanto mais tempo eu gasto com Deus, mais cheio de fé eu vou ser. Olha, irmãos, quando Jesus enfrentou um dos maiores desafios da sua vida, foi quando? Quando ele enfrentou Satanás, lá em Mateus capítulo 4. Só que antes de enfrentar Satanás, a Bíblia diz assim: e o Espírito de Deus levou Jesus para o deserto, para ele ter o quê? 40 dias de jejum e oração. Quando ele voltou dos 40 dias, estava voltando, qual foi o primeiro embate de Jesus? Ele enfrentou Satanás face a face. E ele venceu ou não? Venceu. Mas por quê? Porque ele tirou tempo com Deus. Ele estava muito tempo na presença de Deus. Você quer ter muita fé? Vai depender de quanto tempo você gasta na presença de Deus. Se você é um homem que tira pouco tempo com Deus, se você é uma pessoa que não tem, né, o seu TSD, né, o seu tempo sozinho com Deus, você não consegue tirar tempo com Deus, você não tem vida de oração, irmãos, crente que não tem vida de oração, leitura da palavra, relacionamento com Jesus, ele naturalmente é uma pessoa fria, apática, vive na inércia, passivo, não consegue ter uma atitude. Por quê? Porque é o Espírito de Deus que produz em nós essa capacidade de permanecermos homens e mulheres inabaláveis para a glória de Deus. Quarto aspecto, irmãos, a fé se move pelo nosso conhecimento de quem é Deus. Nós crescemos em fé quando nós temos conhecimento de quem é Deus.
Vou te dar alguns exemplos práticos da palavra. Em Deuteronômio capítulo 7, verso 9. Deuteronômio é o 5º livro do Velho Testamento aí. Capítulo 7, versículo 9. Olha o que a palavra do Senhor diz aqui. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Olha como o texto começa. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel. Tem tantos outros textos, irmãos, lá também em Salmo capítulo 9, verso 10, 1 Tessalonicenses 5, 24, todos esses versículos falam a respeito de você conhecer a Deus, e quanto mais conhecimento você tem de Deus, mais você vai conseguir e confiar em Deus. Vou te dar um exemplo prático. Quantos são casados aqui? Quando você conheceu o seu esposo ou sua esposa, qual era o grau de confiança que você tinha nele ou nela? Talvez você ficava, será que esse cara vai me trair? Ou você ficava, será que essa cabrinha vai me trair? E você vivia, e se ela saía e demorava a chegar em alguma situação que vocês talvez tinham marcado, qual que era a pulga que ficava atrás da orelha? Onde você foi? O que você estava fazendo? Por que você demorou? Mas depois que você vai se relacionando e a pessoa vai demonstrando para você muita confiança, o que você faz? Você agora acredita, você confia, você crê, você consegue caminhar com essa pessoa em um outro nível de confiança e de segurança. Mas por que disso? Escuta, porque relacionando-se com a pessoa, você foi conhecendo a pessoa. Deixa eu te dizer uma coisa muito séria, muito séria. A sua fé, ela está baseada no quanto você conhece de Deus. Se você conhece pouco de Deus, você vai duvidar de Deus. Mas se você conhece muito de Deus, você vai sempre crer no poder de Deus. E olha, irmãos, deixa eu dizer uma coisa séria. Quanto mais conhecemos a fidelidade de Deus, quanto mais conhecemos o seu amor, quanto mais conhecemos sua bondade, quanto mais conhecemos o seu caráter, quanto mais conhecemos a Deus, quanto mais conhecemos as Escrituras, mais nós teremos fé para crer em Deus. Gente, olha, irmãos, deixa eu dizer uma coisa séria. Gente que tem pouca fé é gente que conhece muito pouco de Deus. Sabe por quê, queridos? Quando você não conhece a motivação da pessoa da qual você está caminhando com ela, você duvida dela. Essa semana, o pastor Sérgio e o pastor Evandro estavam comentando comigo a respeito de uma situação que aconteceu, não vou entrar em detalhes, mas eu fiquei pensando, por que essa pessoa pensou isso? Eu fiquei pensando comigo, só pensou isso porque não me conhece, porque se conhecesse não teria pensado isso. Nós só pensamos de uma pessoa negativo ou positivo dentro da quantidade que nós conhecemos dele. Se você conhece pouco, você vai ter muita dificuldade em caminhar com essa pessoa em confiança. Mas se você conhece muito, você também vai ter muita segurança para caminhar com essa pessoa em confiança. Então com Deus não é diferente. Então isso envolve o quê? Olha, presta atenção, isso envolve o quê, irmãos? Isso envolve as suas experiências. Quais são suas experiências com Deus? E você sabe, experiência é uma coisa muito séria, irmãos, porque experiências positivas na nossa vida com Deus jamais deveriam mudar a história das nossas decisões. Mas mesmo muitos de nós, vou te mostrar biblicamente falando isso, mesmo muitos de nós tendo muitas experiências com Deus, nós ainda duvidamos de Deus. Quantos aqui já teve algum milagre de Deus na sua vida? Diga aleluia. Quantos aqui já viram Deus mover na sua vida de alguma forma? Diga glória a Deus. Então por que muitas vezes nós não confiamos? Mas nós não somos diferentes de João, irmãos. Eu vou te mostrar biblicamente, está lá no livro de João. João, quando Jesus apareceu, os irmãos sabem disso. Quando Jesus apareceu pela primeira vez, e Jesus estava andando, e João viu Jesus de longe, e João então está com seus discípulos. João vira e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A partir de hoje, siga ele, porque importa que ele cresça e que eu diminua. Quem foi que falou isso? João. Foi João ou não foi, irmãos? João falou isso.
Só que logo após João ter falado isso, a Bíblia fala que um homem resolveu prender João e coloca João na prisão, e João está preso. Quando João está preso, passa um dia, 2 dias, uma semana, e há um decreto de morte, João vai morrer. João, lá foi decretado que eles vão cortar a cabeça de João. Aí, olha para você ver, João teve uma experiência tremenda, batizou Jesus, falou que ele era Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, segui ele, importa que ele cresça, que eu diminua, vai, tudo é Jesus, agora é só Jesus. Aí de repente João está passando por uma experiência conflitante, e o que João faz agora? João chama os seus discípulos, ei, vem cá, põe a cabeça aqui na cela, deixa eu te perguntar uma coisa, vai lá naquele Jesus que eu falei que era Jesus, e pergunta para ele se ele é mesmo o Messias que deveria vir. Espera aí, ué. João acabou de falar que era ele, mas agora João está duvidando que ele é ele. Mas por que João está duvidando? Porque na verdade, olha, deixa eu dizer uma coisa muito séria. Muitos de nós temos muitas experiências com Deus, e todos nós aqui já tivemos. Mas muitos de nós aqui, quando passamos por algum momento difícil, o que a gente fala? Será que Jesus é Jesus mesmo? Será que Ele tem poder para fazer mesmo? Será que Ele pode me abençoar mesmo? Será que Ele pode mudar um milagre, fazer um milagre na minha vida mesmo? Quantos de nós, irmãos, quantos de nós já falamos até os detalhes do milagre que nós queríamos? Senhor, eu quero um milagre, loiro, dos olhos azuis, que vem de blusa verde, calça branca, sapato branco, aleluia, glória a Deus, abençoado, cheio do Espírito, um carro abençoado, uma casa e cheio da unção, e ter até chamado em Deus. Diga amém, irmãs solteiras, aleluia. Aí Deus envia, chega o bonitão, louro, um puro viking, camisa verde, calça branca, médico, poderoso. Aí você fala, aleluia, glória a Deus. E você fica toda. Ou o irmão fica todo. Deus fez um milagre, Deus abriu a porta, eu vendi o carro, eu fiz um negócio na casa, Deus me abençoou. Você fica todo. Mas passa um mês e vem uma situação que te pressiona. E aí você fala o quê? Será que Deus é Deus mesmo? Sabe o que é isso, irmãos? Nós vamos entender uma coisa muito séria na nossa vida. Suas experiências com Jesus tem que te levar para cima e não para baixo. E muitos de nós temos tido muitas experiências com Deus, mas muitos de nós, quando o problema vem, o que é que nós falamos? Olha, vai lá e pergunta se Jesus é Jesus mesmo. Ei, não importa o que você está passando, Deus é Deus e pronto, e acabou. Por isso você precisa crer, escuta, você precisa crer que as experiências de milagres que Deus está fazendo na sua vida, isso é para fazer com que você tenha uma fé inabalável. E mesmo que talvez amanhã você seja colocado numa cela, preso, e é um decreto de morte, mas a minha fé permanece inabalável no meu Redentor, porque eu sei que Ele vive. Porque estando vivo eu estou com Ele, mas estando morto eu também estarei com Ele. Amém, irmãos? Quantos podem dar glória a Deus por isso nessa noite? Então deixa eu dizer uma coisa, não fique, você já teve muitas experiências com Deus, irmãos. Olha, eu não tenho que ficar, eu particularmente, eu não tenho que ficar, será que Deus é Deus? Será que Deus vai fazer? Será que Deus vai operar? Será que Deus vai agir? Não, eu não tenho que ficar assim, sabe por quê, irmãos? Eu já tive muitas experiências com Deus. Você também já teve muitas experiências com Deus. Então a partir de hoje, pare de duvidar de Deus. Porque Deus faz quando Ele quer, do jeito que Ele quer e a hora que Ele quiser. E se Ele não quiser fazer, Ele também não vai fazer. Mas Ele continua sendo Deus e Senhor da nossa vida do mesmo jeito. Pode dizer glória a Deus por isso? Então não duvide, mas tenha esse sentimento, Deus, não importa o que aconteça, não importa se o gado não vem, se o dinheiro não vem, se a porta não abriu, se o milagre não aconteceu, eu estou cheio de fé porque eu creio no meu Redentor, Ele é o Senhor da minha vida, eu não vou duvidar dEle jamais, eu creio nele, Ele vive, Ele ressuscitou, Ele é o Senhor, Ele cuida de mim, Ele tem o melhor para a minha vida, e as suas promessas vão se cumprir na minha vida, no nome de Jesus. Pronto,
Pronto. Eu não tenho que ficar duvidando de Deus. Deus é Deus. Amém, irmãos? E última coisa que nós precisamos entender: a fé é consequência daquilo que você ouve e fala. Lá em Romanos, capítulo 10, verso 17, a Bíblia diz assim: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então a fé, último aspecto, quinto aspecto, a fé é consequência daquilo que você ouve. Deixa eu te dizer uma coisa muito séria. Muito cuidado, olha para mim que eu quero dizer, isso é uma verdade. Muito cuidado com quem você anda. Que isso, pastor? É sério. Nós, muitas vezes, irmãos, gostamos muito de andar com gente incrédula. Gente que só tem palavras de derrota. Gente que tem um espírito derrotista, um espírito fracassado. Gente que anda sempre... Irmãos, Provérbios fala sobre isso. Que tem 3 coisas, e uma delas que o escritor diz que é as pessoas que andam sempre de cabeça baixa, cabisbaixo, com aquele sentimento derrotado, fracassado, com aquele sentimento de que nada vai dar certo, de que ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me gosta. Sabe, quando você muitas vezes chega no irmão e fala: querido, olha, você é precioso, Deus tem uma palavra para a sua vida. Será? Olha, Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Não sei não. Olha, Deus está movendo os céus a seu favor. Eu não estou vendo nada. Irmãos, nós precisamos caminhar com gente que tem uma fé maior do que a nossa. E se você anda com gente que tem uma fé menor do que a sua, você precisa ser sempre um instrumento de Deus para mudar a fé dessa pessoa. Por isso a primeira coisa, cuidado com o que você ouve. Feche os ouvidos para toda mentira e volte os seus ouvidos para aquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito. Sabe, feche os ouvidos. Estamos em crise. Eu estou em Cristo. Você perdeu o emprego. Eu estou abençoado. Deus já abriu uma outra porta. Ah, está doente. Estou doente, mas a doença é momentânea, porque a palavra de Deus diz que o Senhor já levou todas as minhas chagas e as minhas enfermidades na cruz do Calvário, e eu tomo posse da minha vitória. Ah, não deu certo momentaneamente, mas para Deus não há impossíveis, já deu tudo certo no nome de Jesus. Ah, isso aí não vai acontecer para você, mas para mim vai, porque o Deus que eu sirvo, Ele diz que eu tudo posso naquele que me fortalece, e eu não vou arredar o pé da promessa de Deus para a minha vida. Nós precisamos começar, a primeira coisa, a ouvir mais o que a palavra de Deus diz, do que o que os homens dizem. Esse é o problema, sabe, irmãos? Nós emprestamos nossos ouvidos muitas vezes para as coisas imundas, sujas e que só nos contaminam. Muitas vezes, irmãos, eu particularmente, irmãos, me dá uma giriza ficar perto de gente incrédula, que você está tentando falar de fé e levantar a fé da pessoa e motivar a pessoa, e a pessoa está lá sempre com aquele espírito derrotista, de que não vai dar certo, de que não tem jeito, de que não é para mim, de que Deus não vai fazer. Não, para, homens e mulheres de Deus, escuta, eu não tenho que ignorar o problema. Diga, o problema existe. Diga, o problema existe. Diga, mas o meu Deus é maior do que os problemas. Então eu não tenho que ignorá-lo. Ah, tem uma doença, verdade, mas e aí? Mas a palavra de Deus diz, na Isaías 53, que Jesus já levou todas as minhas enfermidades na cruz do Calvário. Tem uma doença, mas essa doença não é minha, e eu tomo posse da cura no nome de Jesus. Tem uma situação contrária, mas o que a palavra de Deus diz a respeito daquela situação contrária? Então escuta, não importa o que as pessoas dizem, o que importa é o que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Porque você sabe, irmãos, olha uma coisa muito séria, a Bíblia diz que nós somos de um outro reino. Nós somos de qual reino? Nós somos de um reino celestial. Aqui no Brasil existe um livrinho, que foi feito lá, se não me engano, em 1988, que é a Constituição Brasileira. E lá nessa Constituição tem um monte de coisa lá, que são leis, que agora, para fazer mudanças, sempre tem que olhar o que a Constituição diz. Só que eu vou te dizer uma coisa nessa noite, querido. Você faz parte de um reino celestial. Você está aqui só de passagem. E a constituição das nossas vidas é a palavra de Deus. Então não importa a constituição humana, o que importa é a constituição do reino dos céus. E a constituição do reino dos céus, ela diz, querido, que nós podemos todas as coisas no Deus que nos fortalece. Ela diz que se Deus é por nós, quem será contra nós?
Então, primeira coisa, ouça a palavra, ouça a Bíblia. O que a Bíblia diz? O que Deus diz? Eu fico com a palavra, não importa o que a Dilma diz, não importa se há crise na Grécia, não importa se o euro está dando problema, não importa se não tem dinheiro, não importa. O que importa é o que a palavra de Deus diz a meu respeito. Eu fico com a Bíblia, e a Bíblia diz que em tudo eu já fui enriquecido nele. A Bíblia diz que eu já fui abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A Bíblia diz que aonde eu colocar as minhas mãos vai prosperar. A Bíblia diz que a obra que eu estou fazendo na terra, ela vai prosperar, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Sua célula vai prosperar, seus discípulos vai prosperar, sua família vai prosperar, seu ministério vai prosperar, seu trabalho vai prosperar, sua integridade vai prosperar, você vai prosperar, seus discípulos vão ser uma bênção. Nós viveremos a prosperidade de Deus, porque nós estamos debaixo de um decreto celestial. Aleluia! Oh, irmãos, creia, 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 creia e creia no nome de Jesus. Diga para o seu irmão, você está debaixo de um decreto celestial. Diga, na sua vida tudo já deu certo, meu irmão. Deus é contigo, homem de Deus. Quantos creem, diga aleluia nessa noite. Então, primeira coisa, cuidado com o que você ouve. Segundo, cuidado com o que você fala. Comece a falar palavras de vitória. Mesmo, escute, comece a falar palavras de vitória, mesmo que as circunstâncias estão dizendo que é uma derrota. Mesmo. Sabe, irmãos, eu queria te desafiar nessa noite, sabe? Olha para o seu irmão e fala assim: eu quero ser bênção na sua vida. Diga assim: todas as vezes que eu ver você debaixo de um espírito derrotista, medroso, de fracasso, de derrota, com palavras de derrota, diga: eu vou ser instrumento de Deus para sacudir você e fazer da sua fé uma grande fé no nome de Jesus. Sabe, olha, quando você estiver perto do seu irmão e seu irmão estiver lá, tá difícil, vira para ele e fala: tá difícil nada, rapaz, tá tudo certo, tá tudo abençoado. Ô irmãos, como é ruim quando você liga para o irmão: como é que tá? Tô na luta. Ô querido, como é que você tá? Tô na guerra. Ô amado, como é que você tá? Matando um gigante, um leão por dia e guardando o outro para outro dia. Ai, irmão, misericórdia. Bom, é quando você liga assim: ô querido, como é que você tá? Eu tô na bênção, amado, e você? Eu também tô na bênção, glória a Deus, é dois abençoados. Bom é quando você liga pra gente assim. Bom é quando você anda com gente que você fala: rapaz, e ele fala: que rapaz, vamos lá, rapaz, já deu tudo certo, olha lá o anjo que está na nossa frente, ele já está desbaratando o exército inimigo, nós já vamos entrar e já vai dar tudo certo. Bom é andar com gente assim. Bom é andar com gente que quando ele chega na célula e senta e fala: ai, hoje Deus me livre. Não. Bom é andar com gente que a hora que chega na célula ele fala assim: rapaz, hoje eu estou abençoado, essa célula vai ser poderosa, hoje vai ser a melhor reunião dessa célula. Bom é andar com discípulos, que quando os discípulos, você está lá no meio de uma crise, eles viram para você e falam: pastor, discipulador, não preocupa não, já deu tudo certo, Deus vai nos abençoar, o Senhor vai abrir as portas, Deus vai fazer um milagre, e nós vamos vencer, vamos crescer, vamos prosperar, e vamos ser uma bênção para a glória de Deus. Bom é andar com gente assim, irmãos. Isso é precioso. Por isso, escute, estou encerrando. Todas as vezes que os discípulos de Jesus traziam a palavra de derrota, o que Jesus fazia? Trazia uma palavra de vitória. Pedro falou: o senhor não vai morrer. Vou sim, cala a boca, Satanás, vou morrer sim, mas eu vou ressuscitar, e quando eu ressuscitar, eu vou trazer todo mundo para mim, porque todo mundo é meu. Olha que palavra poderosa. Isso é poderoso. Então é bom andar com gente que é cheia de fé e que tem sempre uma linguagem de fé. Então te desafio hoje: pastor, vou ter que parar de andar com o irmão? Não, você vai ser instrumento de Deus para transformar a vida do seu irmão. E nós vamos ser uma igreja cheia de fé, células cheias de fé, discípulos cheios de fé, famílias cheias de fé. E debaixo da fé de Deus, nós conquistaremos os grandes sonhos de Deus para as nossas vidas, no nome de Jesus. Fique de pé pela fé, no nome de Jesus. Dá um abraço, seu irmão, e diga: receba o abraço da fé.